Amém. Vamos abrir as nossas Bíblias em Lucas, capítulo 1, versículo 31 e 32. A igreja encontrou? Diga amém. Amém. Assentados mesmo, vamos ler. Diz o seguinte: e eis que em teu ventre conceberás e dará à luz um filho, e por-lhe-ás o nome de Jesus. E este será grande e será chamado Filho do Altíssimo. E o Senhor Deus lhe dará o trono de Davi, seu pai, e reinará eternamente na casa de Jacó, e o seu reino não terá fim. Queridos, nós vamos conversar aqui e você vai entender que o Lucas escrever, que ele escreveu, tem que ser muito ousado e corajoso. Primeira coisa, para que nós possamos entender que eu tenho a passar, é que hoje nós vamos analisar a história da Natividade de Jesus dentro de um contexto judaico, um contexto cristão e dentro de um contexto romano. Para que possamos entender o que é isso, você deve ouvir muito os pregadores cristãos falar sobre texto sem contexto, é pretexto para a heresia, que não pode haver texto sem contexto e contexto sem texto. Isso é verdade. Um está entrelaçado juntamente com o outro, de maneira que não existe texto sem contexto e contexto sem texto. Mas, quando na verdade, em sua maioria, eles apresentam essa questão de texto e contexto, eles pegam uma passagem bíblica, o texto e o contexto que envolve aquele texto. Isso também não está errado, está certo. Mas em sua maioria redunda somente em torno disso. E o contexto não é somente o que está escrito. O contexto pode advir de vários fatores. Então, eu quero passar para vocês hoje entender o contexto no qual a história foi escrita. E não somente o contexto da escrita, mas o contexto em que a história foi escrita. Amém, igreja? Amém. Porque o contexto, entenda bem uma coisa é pano de fundo, outra é contexto. Pano de fundo, você vai fazer uma fotografia em algum lugar, ou uma filmagem, acho que fotografia fica bem legal, você vai fazer suas fotos no estúdio, e aí é um estúdio bem amplo, bem desenvolvido, cheio de tecnologia, e aí chega lá, a pessoa lhe coloca um pano de fundo de uma praia ensolarada, aquele sol maravilhoso e tal. Você fica em pé ali, quando ele bate a foto, fica como se você estivesse em um mar, em uma praia ensolarada. Só que entenda bem uma coisa, aquilo é pano de fundo, você não interage com o pano de fundo. Amém, irmãos? Eu não tenho interação nenhuma a tirar o negócio dele. Eu não tenho interação nenhuma com o pano de fundo. Porque se de fato eu estivesse em uma praia, aquele sol iria me queimar, entende? Então o pano de fundo interagia, o contexto de fato interagia comigo. O pano de fundo não interage. Amém? Porque existe uma relação do contexto propriamente dito. E é mais ou menos isso que eu quero passar para vocês. Porque se coloca no pano de fundo, você bate foto, no pano de fundo está lá a Torre Pisa, a Torre Eiffel, está Taj Mahal e inúmeros outros lugares. Pano de fundo. Agora, o contexto não tem interação. Você está lá diante do Taj Mahal. De fato, é outra história de um pano de fundo do Taj Mahal. Não tem nem comparação. Então, a história da Natividade de Jesus, ela foi escrita em um contexto. E esse contexto, ele deve ser analisado dentro de uma perspectiva judaica, dentro de uma perspectiva cristã e dentro de uma perspectiva romana. Dentro de uma perspectiva judaica é que os judeus esperavam um Messias. Um Messias. E como na aula passada eu falei sobre o Jesus que o Mateus apresenta, é um segundo Moisés e também um segundo Davi. Um segundo Davi porque ele é o rei dos judeus. Ele abre o seu livro dizendo que é o livro da história de Jesus, o rei dos judeus. E ele fecha com a morte de Jesus, com a inscrição, a insígnia em cima, rei dos judeus.
Ele diz que Jesus, ele é o rei dos judeus. Eles esperavam uma espécie de um segundo Davi, mas como era o Davi? O Davi era um cara que metia a mão na espada e partia para dentro da guerra, da peleja. Era um cara que encarava, ele não se intimidava. Como é que Davi surge no cenário israelita propriamente dito? Na época do primeiro rei Saul, em que o gigante Golias enfrentava os exércitos de Israel e ninguém aparecia para guerrear contra o cara. De repente surge Davi com uma funda, encara, derruba o cara, mata o cara, toma a espada dele e corta a cabeça com a própria espada do sujeito. É um cara que enfrenta os exércitos filisteus. É um cara que não tem medo de nada. Ele parte para dentro, juntava com os filhos da irmã dele, que também era um bicho, Azael, Abissai e Joabe. Os caras faziam uma lenha, matavam a torta e a direita. E Davi não tinha medo, ele encarava. Ou seja, na cabeça do judeu, que estava agora em uma situação completamente catastrófica, desde a queda do Reino do Norte pela Síria, cerca de 700 a.C. aproximadamente, depois a queda do Reino do Sul pela mão de Nabucodonosor, 606, 598, 588, a queda. Depois eles passam o império de mão para os medos, os persas, os macedônios e agora o Império Romano. Qualquer judeu esperava o filho de Davi para reinar. E na cabeça do judeu seria o seguinte: um segundo Davi que ia meter a mão na espada, o couro ia comer, ia executar todo mundo, ia libertar Israel da mão dos opressores e eles iriam voltar a ter liberdade, que há 600 anos, 700 anos não tem. Isto é uma perspectiva judaica. A esperança na promessa de um filho de Davi. Aí aparece o tal de Jesus, segundo eles, que não tem espada, que não mete a mão na espada, que não sai na pregada com ninguém, desculpa a expressão, não contraria ninguém, pelo contrário, está oferecendo a outra face se alguém bater na esquerda, aconselhando que se alguém pleiteasse a capa, que lhe desse também a vestimenta. Se alguém te forçar, tu vai na marra, meu irmão, daqui até lá, é uma milha, ele vai duas. Ou seja, o cara não se enquadra com aquilo que se espera, com aquilo que se espera na cabeça do judeu. Amém, igreja? Porque ele vem com uma característica completamente diferente daquela. Então esse não é o rei dos judeus, esse não é o Messias. Esse não é aquele que nós esperamos. Esse aí pode ser até um profeta. Porque quais são as características dos profetas? Ressuscitar mortos, curar enfermos, falar de algo que futuramente iria acontecer. Uma voz profética propriamente dita. E Jesus tinha essa característica de ressuscitar morto, de curar enfermo, de voz profética, de falar do mundo escatológico, de um tempo futuro. É um cara de admoestação e exortação e direcionamento tipicamente de um profeta. Tanto que o povo de Maomé o tem como profeta, os judeus o têm como profeta, entre outros. Então, dentro de uma perspectiva judaica, este era o pensamento que girava em torno daquilo que ele se esperava, ou seja, um homem de guerra, e aparece um homem pacífico. Dentro de uma perspectiva cristã, tudo que se constrói em cima do nome do Jesus é completamente, em sua maioria, exceto raras exceções, por pequenas variáveis, que lhe apresenta sobre essa questão da história da natividade de Jesus, em sua maioria é mito puro. São criações, invenções, maquinações humanas, ao ponto de querer ligar em Jesus com 24 e 25 de dezembro, isso é demência, com árvore de Natal, bola, amigo oculto e coisas desse gênero. Jesus não tem nada com isso. Isso é uma perspectiva cristã que criaram e girou em torno de um mundo romano, não o contexto romano propriamente dito, que daqui a pouco eu irei me referir sobre o império, mas sim essa criação da religião que criou esse factoide. Não é algo factual, é uma imaginação e uma criação baseada em heresias e construções
construções humanas que não tem nada a ver. E conta-se histórias e histórias sobre o nascimento do nosso Jesus que nem na Bíblia tem. Nota-se que na aula passada nós falamos do capítulo 1 e 2 de Mateus e capítulo 1 e 2 de Lucas. E o que aquela história tem a ver com o Natal que se comemora hoje? A história bíblica. Não tem nada a ver. Criaram-se uma série de situações. E o que nos chama a atenção também é uma perspectiva romana, como muitos não olham e sempre olhavam da seguinte forma: a perspectiva judaica e uma cristã. E a romana quase não se olha, mas verdade é que Jesus, quando nasce, ele está dentro do contexto do Império Romano e não tem como tirar, interage um com o outro, assim como a questão do pano de fundo, que é diferente do contexto. Jesus nasce, o Império Romano está no comando. E para que se entenda a palavra que nós lemos, que diz o seguinte: esse será grande e será chamado Filho do Altíssimo, e o Senhor lhe dará o trono de Davi seu pai, e reinará eternamente na casa de Jacó, e o seu reino não terá fim. Por que esse cara escreve isso? Porque dentro de uma perspectiva romana, era algo que era um choque muito grande. E essa coisa da história da natividade de Jesus que o Lucas e o Mateus escrevem é um choque muito grande, ainda que parece que existe uma paz entre os dois. Isso não existe. É como lá debaixo da fenda de São Andrés, entre o Pacífico e a placa pacífica e a norte-americana, placas tectônicas que ficam uma em cima da outra, ainda que não haja movimento nenhum ali em São Andrés, mas lá dentro das profundezas a gente sabe que elas estão ali, uma em cima da outra todo o tempo, e é um choque, não se dá, não fecha, não tem como, fica ali esfregando e sai fogo mesmo. E é mais ou menos isso, a história da natividade de Jesus e o contexto do mundo romano. Qual era o contexto do mundo romano? Existiu, antes da entrada desse Império Romano, 4 reinos. E existiam muitas profecias não bíblicas e bíblicas sobre a questão de um 5º reino, que o 5º reino iria se sobrepor a todos os 4 maiores impérios do mundo. O primeiro império, ele foi o Império Babilônico, seguido pelo Meda, depois o Persa e depois o Macedônio. E se dizia que após esse 4º reino chegaria um 5º reino. Tinha um camarada com o nome de Caius, da época, ele escreve dizendo de que maneira Deus exaltou, segundo ele, o Império Romano como esse 5º e último império do mundo, que governaria sobre todas as coisas e comandaria todas as coisas. Ele refere-se diretamente a Otaviano. Mas qual é a história do Império Romano? O Império Romano, quando ele entra, ele se estabelece porque eles aprenderam com os gregos que poderia fazer uma república junto com o império, mas não durante muito tempo. E também uma democracia junto com o império, mas não durante muito tempo. E eles estabeleceram isso, república e democracia, mas desencadeou dentro do Império Romano uma guerra civil estabelecida, onde Júlio César, o descendente da família Juliana, segundo a história, Júlio César, ele descendia de Anquises. Anquises teve relação sexual, segundo a mitologia romana, com a deusa Vênus. E Vênus era filho de Júpiter. E aí, quando Vênus tem relação com Anquises, nasce a família Juliana, do qual Júlio César é descendente. Logo, Júlio César era tido como filho de Deus, Sebastos, o que deveria ser cultuado, adorado. Ou seja, vindo da divindade, o próprio Deus estabelecido. Era assim que se entendia a vida e a genealogia de Júlio César. E Júlio César, ele entra em uma guerra civil contra Pompeu. Depois os discípulos de Júlio e os discípulos de Pompeu, guerra civil. Desencadeia 20 anos de guerra civil até 2 de setembro de 31 a.C., lá no Cabo
Cabo Átio, no noroeste da Grécia, uma batalha entre Otaviano e Marco Antônio, onde Marco Antônio alia-se diretamente a Cleópatra e consegue o apoio do Egito, e o Otaviano o apoio da Itália. E é uma guerra sangrenta após 20 anos de guerra civil. E foi a última, segundo a história medieval, a última batalha naval da antiguidade, uma das maiores batalhas navais da antiguidade, onde Otaviano vence Cleópatra e vence também o Marco Antônio. E aí, segundo eles, o Marco Antônio era sobrinho, neto e filho adotivo de Júlio César. Ele é da família Juliana, ele é descendente da família do Júlio César, mas ele é filho de Apolo. A mãe dele teve relação com Apolo, e ele é filho da divindade por 2 vezes. A genealogia do cara aparece 2 deuses, e ele é tido como Deus, ele é tido como o próprio Deus, o que deve ser adorado. E como que se entendia isso? Pelo fato da sua própria genealogia e a anarquia que foi introduzido dentro do Império, desencadeando 20 anos de guerra civil. Agora se diz que Otaviano acabou com a carnificina, com a briga, com a falta de paz. Ele acaba com a anarquia, com a zona, literalmente, com a bagunça que estava no reino, e ele impedra a paz, ele traz justiça, ele consegue o equilíbrio, ele traz equidade, onde todos começam a venerar e adorar Otaviano, porque ele trouxe a paz no mundo mediterrâneo, que estava se deteriorando por conta de uma guerra civil. E aí renasce mais uma vez o Império Romano, não associado ao Império junto a uma democracia nem uma república, mas o Império Romano propriamente dito é erguido novamente pelas mãos de Otaviano, onde ele traz juntamente com ele essa paz, a paz pela vitória, ou seja, a derrota do seu adversário, a eliminação dos vossos adversários. Ele traz a paz, porque ele acaba com tudo e agora o povo está em paz. E aí, meu irmão, aparecem vários ditos, aparecem versos, aparecem cânticos, aparecem poesias, aparece uma série de situações com a finalidade de adorar a Otaviano. E aí, na época da história da natividade de Jesus, quem está no comando é Tibérios. Tibérios é filho de Deus. Tibérios é da descendência. Todo César que surgiu, ele era tido como Deus segundo a teologia romana. Vespasiano, o seu filho Tito, o Nero e todos. E quando eles escrevem essa história da natividade, Tibério já tinha saído, Nero já tinha morrido, se não me falha a memória, acho que era Vespasiano que estava no comando, ou outro, mas isso não vem ao caso agora. Quando eles vão escrever isso, que ele escreve dentro desse contexto em que o César é Deus, e ele escreve isso nesse mundo romanizado. Ele escreve isso aqui que nós lemos, vê se você entende isso agora. Eu vou ler novamente, onde tem um imperador que é Deus, que é filho de Deus, que é descendente de Deus, que manda, que trouxe a paz, que é Senhor. Quando alguém escreve uma coisa como essa aqui, meu irmão, isso dá um problema. Vamos ler mais uma vez. E esse será grande, e será chamado Filho do Altíssimo. E o Senhor Deus lhe dará o trono de Davi, seu pai. É uma afronta a César. Filho do Altíssimo aqui é César. Trono de Davi, uma vírgula, porque quem manda lá sou eu. Na cabeça do César. Entende isso? E aí, o cara ainda bota mais ainda. Ele diz assim: ele reinará sobre a casa de Jacó, sobre todo Israel. Tá maluco? Como é que tu escreve isso, cara? Tu endoidou? Isso vai dar zebra. Isso vai dar problema. Olha o contexto no qual a história foi escrita. Vocês estão entendendo agora o contexto que eu me referi? Amém, igreja? O cara é maluco. Como é que o cara escreve isso? Reinará eternamente, seu reino não vai ter fim. Ou seja, ele vai acabar com César.
judeu sou eu, vou matar esse negócio aí, vou acabar com isso, os magos me deram perdido, mas não quero saber. Mata todo mundo e pronto. Então a história que o cara escreve é essa história. E quando ele declara que Jesus é filho do Altíssimo, isso é uma contraposição ao fato que já existia. Vinham em caminhos opostos. Era um choque propriamente dito. E nota-se, quando ele escreve isso, o império está ali. E o império, ele era marcado por 4 poderes. Esses 4 poderes é como se um navio estivesse atracado em algum lugar em tempos antigos, através de uma corda que tinha 4 tiras, eu não sei se a gente pode dizer isso, né? Mas 4 fios entrelaçados. Pronto, chegou. 4 fios entrelaçados, amarrado em terra e amarrado no navio, sustentando ele ao ponto que ele não venha se deslocar. O Império Romano era sustentado por 4 poderes, não que todos fosse uma coisa só, mas eles estavam entrelaçados entre si, e era diretamente o poder militar. O poder romano, ele vinha com o seu poder militar. E como era o poder militar? Eles vinham atropelando tudo, eles vinham, acabavam com tudo, executavam, eles destruíam. Flávio Joséfo, na Guerra Judaica, quando ele refere-se ao poder militar romano, ele faz 2 descrições sobre a questão da batalha, guerra, enfrentamento, confronto propriamente dito. E dentro da guerra, ele faz 3 citações sobre a infraestrutura dos caras. Qual era a infraestrutura? Construir portos que suportavam tudo enquanto era tipo de clima, quer seja frio, calor, chuva, não interessa, seco, eles construíam pontes, estradas. A infraestrutura deles era grande, por isso eles vinham dominando, mas construíam uma infraestrutura de maneira que eles conseguiam manter o lugar conquistado, porque conquistar uma coisa e manter a manutenção da conquista é outra. Então eles tinham a preocupação de construir uma infraestrutura, e o poder econômico entrava. O poder econômico era quem controlava o emprego e dava emprego para quem eles queriam, ou seja, só tinha poder financeiro quem eles estivessem afim que tivesse. E o poder econômico era estabelecido nos portos, nas estradas, nas pontes, nesses lugares. E eles colocavam os centuriões aposentados, homens de guerra, para dominar esses lugares e ganhar cidades. E esse poder econômico manipulavam as pessoas e fazia com que estivesse tudo voltado para Roma propriamente dito. Poder militar e poder econômico propriamente dito. Outro tipo de poder que eles tinham era o poder político. Se nós ouvíssemos lá no século XIX, na época do Império Britânico que tomou conta da Índia, que um ilustríssimo advogado indiano veio fazer parte do partido Tory, lá do Império Britânico, e se tornou o primeiro-ministro. Isso é loucura, isso não ia acontecer nunca por conta da discriminação. Mas Roma, já há anos e anos atrás, há 1900 anos atrás, utilizava aquilo que eu disse que nunca seria no Império Britânico. Eles romanizavam uma cidade, uma aldeia, um povo bárbaro. E o que ele fazia? Pegava aquele cara que era o líder dali e botava ele no Senado, o cara virava senador. E aí você sabe o que ele fazia? Construía mansões e palácios para aquele cara. Dava riquezas, o cara se sentia tal, eu pertenço a nada agora. E aí ele colocava todo mundo debaixo do comando dele e todo mundo obedecia a Roma. Poder político, manipulava e amarrava. Olha a inteligência dos caras. Os caras não eram loucos, era um poder tremendo. E o outro poder era o poder ideológico. Qual era o poder ideológico? Era aquilo que se dizia que Otaviano, Júlio César, o Nero, Tibério, Tito, Vespasiano, Dominiciano e entre outros eram deuses e ensinavam isso. E muitos eram leigos, não sabiam ler, não sabiam escrever, começaram a construir as estátuas. Começaram a construir as estátuas e construírem os templos e construírem os aquedutos, as termas e entre outros, os anfiteatros. E começou a crescer
crescer e liberando essas estátuas, mostrando que Otaviano era Deus. E aí passava e eles entendiam a mensagem, porque se lesse não ia entender. Então começaram a distribuir estátuas para tudo enquanto é lado, de tudo enquanto era imperador, e a galera dentro desse poder ideológico se curvavam, entendendo que eles eram deuses. E aí vem Lucas e Mateus, não tem poder militar, não tem poder econômico, não tem poder político, não tem nada, meu irmão. Então, qual é a vertente que eles usam? A variável que tem um espectro muito longo, que vai desde a aristocracia até a plebe. Ou seja, eles entram com a ideologia também, usando o poder ideológico, mostrando que Jesus é filho de Deus. E diz claramente, ele veio do Altíssimo, foi ele quem gerara. Ele é filho de Deus e vai reinar. Ele começa a impetrar uma ideologia contra a ideologia. Era a maneira de entrar dentro do alto escalão daquilo que se discutia como poder e que segurava o Império Romano lá no mar e na terra. Era a estabilidade do Império. Se você entra nessa vertente e corta isso, acaba com a estabilidade do Império. Vocês estão entendendo isso, amém, igreja? Os caras que escrevem, eles não são nem um pouquinho bobos. Bobo sou eu. Agora Mateus e Lucas sabem o que está escrevendo. Eu não estou escrevendo uma onda, nem uma mitologia, e nem uma coisa que vem e vai e daqui a pouco passa, mas eles estão indo ideologia contra ideologia, um racha, meu irmão. Ele é o filho de Deus. Começaram a pegar, vão caçar o cara, vão matar os caras, mas eles não querem saber. Olha o que o Lucas escreve. O Lucas parece até que é mais abusado. Mas vamos ver aqui. Olha só o que ele escreve no capítulo 1, no verso 50. E com seu braço agiu valorosamente, dissipou os soberbos do pensamento de seu coração, depois dos tronos os poderosos e elevou os humildes, encheu de bens os famintos e despiu vazios os ricos. Olha só, rapaz, como é que o cara escreve isso? Isso é ideologia contra ideologia, isso é ter muita fé no Deus que ele serve. Você sabe por quê? Jesus já tinha morrido, já tinha ressuscitado, já tinha rapado fora. Ele estava ali, digamos assim, humanamente falando, na pista. Alguém ia pegar e ia passar o cara. Não tinha nem Jesus no lance para entrar, calma aí, a parada é comigo. Meu irmão, o cara tem que ter muita coragem para fazer isso que ele fez. Porque ele escreve quase no final do 1º século, gente. Jesus já tinha rapado fora há muito tempo. O cara tem que estar acreditando muito. Vão me matar, não tem problema que me mate. Parece até o Paulo no capítulo 20 de Atos, verso 24, que diz assim: eu não tenho a minha vida por mais preciosa que seja, contanto que se compra com alegria a carreira e o ministério que recebi da parte do Senhor Jesus Cristo, para fazer notório o evangelho que eu recebi dele. Porque ele é a expressão exata do Deus Altíssimo. Ele diz: eu não tenho a minha vida preciosa, contanto que eu consiga fazer isso. Meu irmão, tem que ter muita convicção. O sujeito que quer defender o nome de Jesus tem que encarar, e eles encaram. Eles não estão de bobeira, eles escrevem a história da natividade dentro desse contexto que eu estou lhe passando. Analisa isso e vê como que isso foi escrito. É por isso que aparece o Filho de Deus, é por isso que aparece o Filho do Altíssimo, é por isso esses títulos para Jesus, é por isso que aparece isso. Olha só, mas o verso 13 e 14 do capítulo 2 diz assim, verso 11, desculpa, capítulo 2: pois na cidade de Davi vos nasceu hoje o Salvador, que é Cristo o Senhor. Gente, Salvador era o Otaviano, Senhor era qualquer um dos Césares. Qualquer um que faça isso poderia ser, assim, na pior das hipóteses, uma sátira vil que ninguém ia receber bem. Vocês estão entendendo isso? Qualquer um que escreve um negócio desse dentro do Império Romano, isso era uma sátira vil, ninguém quer saber disso. Tu é maluco, tu vai brincar com isso, cara? O César está lá, tu é doido. Mas isso aqui não é a sátira, isso aqui é a realidade. Os caras sabem, têm convicção do que escrevem. Eles estão encarando, é a ideologia contra a ideologia, é a teologia divina contra a teologia romana, mostrando que o Filho de Deus não é César. E a diferença é que o César
trouxe a paz pela justiça. Ele não veio matando, não veio destruindo, ele veio aplicando a justiça. Ele veio aplicando igualdade entre homem e mulher, igualdade entre órfão e viúva e qualquer um da sociedade, igualdade entre os marginalizados e qualquer um que pertence ao alto escalão da sociedade. Ele aplica a justiça, ele ressuscita os mortos, ele aconselha que se dê alimento, ele aconselha que, se quando for fazer qualquer tipo de festa, que se chame os desterrados, os coxos, os mendigos, que eles venham fazer parte da comunidade, que eles possam ser integralizados, entendidos como um corpo somente. Isso é justiça. A perspectiva que paira na mente, nos atos e nos feitos de Jesus, o espectro é largo e amplo, que vai desde cima até embaixo, porque a justiça é feita a qualquer um, não interessa quem nem onde, nem importa a sua origem, a estirpe, a genealogia, o país, a história, de onde ele viera. Não interessa se é Ciro Fenícia ou se é Cananeia, não interessa se está lá vindo de Roma, o centurião que pede para ir na casa dele, ou se é Jairo o príncipe, mas ele estende as mãos a qualquer um e não interessa a quem. Ou seja, ele traz a paz pela justiça. É o que difere daquilo que se apresenta pela paz com a guerra, pela vitória propriamente dita. E eles começam a contar a história da natividade de Jesus em uma perspectiva completamente diferente e dentro de uma coragem, de uma admiração tremenda, até mesmo nos dias de hoje, quando nós lemos aquilo que os caras escreveram. E o que nos chama a atenção dentro de todo esse contexto é que existia a profecia sobre 4 reinos e o 5º seria o maior reino. E lá no livro de Daniel, no capítulo 7 de Daniel, aparece a descrição também de 4 reinos. E o Daniel diz: e eu, Daniel, nas minhas visões de noite, eu vi o grande mar se agitado por ventos que vinham dos 4 cantos da terra. E subia 4 grandes bestas do mar. A primeira era como um leão que tinha asas de águia. Isso era o Império Babilônico. A segunda era como um urso. Isso era o Império Medo. A terceira era um leopardo. Era como um leopardo. Era o Império Persa. A quarta, ele diz que tinha dentes afiados, que era muito esquisito, que comia e devorava tudo e pisoteava e acabava com todas as nações, e ainda tinha chifres. Esse era o Império Macedônio de Alexandre o Grande, e esses chifres aparecem dentro do Império Greco-Ciro, que é diretamente o período Asmoneus, que a Bíblia Católica mostra essa história dentro do livro de 1 Macabeus, onde se diz que Antíoco Epifânio, ele invade o templo de Deus e usurpa ser igual a Deus e profana o templo e faz uma guerra onde a família dos Macabeus se contrapõe a eles e destrói, expulsam eles dali e alcançam uma determinada liberdade dentro deles. Isso é a ponta dos chifres que Daniel tinha visto. Só que Daniel, ele diz no verso 13 e 14 sobre o 5º reino, e ele diz assim: eu, Daniel, nas minhas visões de noite, vi um semelhante ao Filho do Homem, que vinha nas nuvens do céu e se dirigia ao ancião de dia, e o ancião de dia lhe dava a ele que se assentasse no trono e entregava em suas mãos o reino, o poder e o domínio e um cetro sobre as suas mãos, e o seu reino é sempre eterno. Nota-se que o 5º e último reino que o Daniel se refere é de homem e os outros são de bestas. É uma contraposição, porque esse 5º reino de fato é humano e os outros são bestas feras que não governam para seres humanos, ou seja, o Império Babilônico, o Império Medo, o Império Persa e o Império Macedônio. E agora o Império Romano está querendo se apossar dessa profecia e dizer que os Césares é o Filho de Deus, que se assentou no trono e que o seu reino é sempre eterno. Só que a diferença é que Daniel viu isso em contraposição a tudo aquilo que os outros profetas se diziam. E de fato, o que se apresenta como um reino eterno, um reino sempre eterno, é o reino da pessoa de Jesus, que eles não receberam, da mesma forma que não receberam João Batista, que rejeitaram João Batista e rejeitaram Jesus chamado Cristo. Mas esse Jesus chamado Cristo, dentro desse contexto, ele veio, viveu, ele percorreu, ele andou, ele profetizou, ele curou, manifestou-se dentre os homens
sentimento contrário àquilo que é reto, que é correto, que desemboca do coração de Deus para o nosso coração, é o caminho e o estilo que Jesus decretara para que eu e você vivêssemos, e não somente através de uma mitologia, mas através de feitos, através de passos trilhados de acordo com aquilo que ele dissera, prescrevera e ensinara. Ou seja, Jesus, ele é o caminho que eu e você devemos seguir. E naquele tempo existia poderes tremendos querendo tomar conta desse poder que é de Jesus. Poderes tremendos que de fato queria ocupar a posição que fora dada a Jesus. E hoje também não é diferente, meu irmão. Tem muita gente e muitos poderes, até mesmo religiosos, querendo ocupar a magnificência que fora dada a Jesus. Existem muitos poderes que querem ocupar aquilo que fora dado a ele. Naquele tempo não recebera, e hoje também tem muita gente que não o recebe, porque amam as coisas dessa vida, o status, a história, uma coisa que ainda fora até mesmo criada como factoide. Tem pessoas que o recebem e se distanciam da pessoa de Jesus, e de fato o que nos mostra as Escrituras é um Jesus que se difere do César, é um Jesus que se difere de Herodes, é um Jesus que se difere de Tabus, é um Jesus que se difere de Nimrod, é um Jesus que se difere de qualquer um outro que possa aparecer. Você sabe por quê? Esse Jesus que veio, ele te amou. Esse Jesus que veio, ele te viu. Esse Jesus que veio é aquele que não deveria padecer o que padeceu por direito, mas ele padeceu o que padeceu por escolha, porque direito e pecado sobre esse tipo de morte, isso não deveria acontecer com ele. Isso de fato seria humanamente injusto, mas ele se faz injusto para que você e eu pudessem ser justificados. Ele se faz de impuro para que eu e você pudesse ser purificados. Ele se faz de maldito para que nós pudéssemos ser benditos através do seu nome e do seu sangue. Esse Jesus que veio, ele sabe, soube, conhece a sua queda, sabe de onde você veio, sabe da sua origem, sabe de tudo aquilo que você é capaz de fazer e também das suas limitações. Esse Jesus que veio é aquele que te vê, que te discerne, que te compreende, que te entende. Quando eu digo aquele que te vê, é porque antes que você pudesse surgir aqui nesta vida, antes de você estar nos lombos dos seus pais, ele já tinha te visto, ele já tinha te contemplado. Ou seja, você já estava no foco dele. Quando eu digo que ele te discerniu, é porque ele entendeu quem tu és. Porque às vezes eu penso que sou alguma coisa, e às vezes penso até mesmo que sou cara, por algum motivo aqui, outro ali. E às vezes eu faço coisas que não compete a mim fazer, exceto pelo meu posicionamento que tenho, no sentido de ser homem carnal, que me conduz através da carne a me fazer coisas que competem a mesma. E ele me olhou e me discerniu e sabe que eu sou carnal, sabe que eu sou pecador e vivo em um mundo caído. Ele me olha e me discerne, porque ele sabe o que eu faço durante o dia, durante a noite, em casa e fora de casa, no trabalho e na rua, e ele me vê e ele sabe a minha conduta e quem eu sou, dentro de uma procura de retidão e dentro de uma queda nas profundezas do abismo, ao ponto de chegar a se assentar na cadeira da morte. Ele olha, entende e discerne que o homem faz, e tudo isso advém do próprio ser humano através do seu estado de decadência. Ele olha e discerne, e não adianta qualquer ser humano na história da existência dizer que eu não, porque eu sou santo. Tá bom. Só tu, né? Valeu. Mas isso está lotado, gente. Eu não estou aqui contando uma história de carochinha. Tudo enquanto é lugar pertencente ao nosso meio, tem gente se achando melhor do que o outro. E não se enxerga nunca, né?
Ele sabe. Então Ele te viu e Ele te discerniu. O que é interessante é que Ele te compreendeu, entendeu? Ele te compreendeu porque Ele sabe a tua história, de onde advém a queda, o engano ludíbrio por Lúcifer. Lúcifer, dentro de um contexto em que se sobrepõe a ti como ser humano, ele muito mais inteligente, maquiavélico, soberbo e astuto, conseguiu ludibriar o homem, fez com que o homem fosse atrás de uma conversa aqui no qual ele se apresentar, que fizera com que toda a sorte da humanidade se contraposicionasse à pessoa de Yahvé. E Ele sabe que tu advém de tudo isso, então por isso que Ele te compreendeu, entendeu? Outra coisa, porque tu és feituras de suas próprias mãos. Então Ele te conhece de ponta cabeça. O que é interessante de tudo isso é que Ele te amou mesmo sendo tudo isso que tu és. Mesmo sendo esse ser completamente pecaminoso. Cara, uma coisa muito interessante é você entender quem você é. Se você não aprendeu isso até hoje, aprenda aqui agora. Você sabe por quê? É muito interessante você entender quem você é. Porque quando você não sabe quem você é, você tem conduta indevida. Uma coisa, se você vai na minha casa, você tem que entender que você é visita, cara. Você não é morador, entendeu? Então você não pode ir no banheiro sem me pedir. Você não pode mexer nas panelas sem que haja autorização. Jamais pensar em entrar no quarto, sempre enxerga. Entendeu? Agora, se você se enxerga, você não vai fazer nada disso, certo? Você vai ficar quietinho na tua, não é? Então, entenda bem uma coisa. Se você entender que você é pecador, que você é digno de morte, que você não tem direito a nada, que você entenda que tudo que você faz, humanamente falando, se contrapõe àquilo que Yahvé gostaria que fosse feito. Se você entender isso, você sabe o que vai acontecer? Vai acontecer o que aconteceu com o profeta Isaías. No capítulo 6, onde diz: no ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono. O rei Uzias, ele era filho de Amazias. Amazias tinha um irmão, o nome dele era Amós. Amós tinha um filho, o nome dele era Isaías. Então Uzias e Isaías eram primos. Amém, igreja? Só que o Amazias era mais velho que Amós, então Amazias era o rei. E Amós era príncipe, Isaías era príncipe, e Uzias era príncipe que iria sentar-se no trono. Criado junto dentro do palácio, corria para lá e para cá, amigos um do outro. Uzias assume o reinado. O que acontece? Isaías era tipo um irmão do cara, andava para tudo enquanto é lado. Quando ele vai lá e domina o porto de Elad, no Golfo de Acaba, dentro do Mar Vermelho, ao sul de Israel propriamente dito, bem próximo à Cordilheira do Sinai, ele vai lá e escreve. Ele vai lá e escreve e conta, porque ele era historiógrafo do rei. Capítulo 26 de 2 Crônicas e capítulo 14 de 1 Reis. O cara vai lá e escreve. Quando ele vai lá e domina e arrebenta com o muro de Jabné, ele vai lá e escreve. Ele é historiógrafo, ele é cronista do rei Isaías. Quando o cara vai lá e toma a cidade de Asdod, de Gade, de Asquelon, coloca torres fortes, ele vai lá e escreve, está lá. Quando o cara constrói os aquedutos e coloca lavradores e veadeiros nos campos férteis e nos montes, ele vai lá e escreve. Quando foi ele que inventou máquinas de invenções de homens, está lá no capítulo 26, verso 15, que eram as chamadas catapultas que se colocavam nos cantos dos muros, que depois os romanos e os gregos copiaram. O cara botava um lance lá que aquela coisa que ele inventou, ao invés de tacar uma flecha só, tacava 100 flechas de cima do muro. Olha só, era a metralhadora da época. O cara era um bicho, meu irmão. Isaías estava coladinho com o cara, tudo quanto era parada, tudo quanto era coisa que o cara fazia, ele estava lá. E aí, ele estava tão envolto com Uzias, tão apegado com Uzias, que ele não conseguia ver o Senhor. Que às vezes nós estamos tão envoltos com coisas aqui dessa vida, tão apegados, envolvidos com isso, com aquilo que a gente não tem nem tempo para Deus, não consegue nem enxergar a Deus, não vê nada, só pau na
interessante, necessário é deixar algumas coisas dessa vida para que possamos ver o Senhor. O que é interessante é que ele via serafins em volta deles, com 2 cobriu o rosto, com 2 cobriu os pés, com 2 voavam, e dizia: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. Ele disse que o seu séquito enchia todo o templo. Aí olha o que acontece com o cara: quando Uzias morre, ele vê o Senhor no alto sublime trono. E aí ele pega e diz assim: caramba, adivinha que vou perecendo, porque eu sou um homem de lábios impuros e habito no meio do povo de impuros lábios. O que ele está fazendo com isso relacionado àquilo que eu estou apresentando? Ele entende quem ele é, um homem de lábios impuros que habita no meio de um povo de impuros lábios. Olha só, é muito importante você entender quem você é, entender quem Deus é. E aí ele diz assim: vou perecendo, mas entra uma provisão, porque ele reconhece quem ele é. E um dos serafins, com a brasa viva que tiraram do altar, corta, e aquilo que estava lá em cima no alto sublime trono desce até a terra, toca os lábios dele e diz assim: com isso o teu pecado foi tirado e a tua iniquidade transpassada. Esta brasa representa a pessoa do Jesus. O cara entendeu quem ele é, Jesus se manifesta e vai até o cara e lava, purifica, muda a história do sujeito. Você sabe o que acontece? Ele passa a ouvir até conversa no céu. Não tinha ninguém falando nada com ele, mas ele diz assim: então ouvi uma voz do céu que dizia: quem enviaria, quem há de ir por nós? Olha só o que acontece com o sujeito. Então, quando você entende quem você é, essas portas se abrem para você. Você vai saber até o que se passa no céu, meu irmão. Você sabe por quê? Porque Jesus te purifica, entendeu? Esse Jesus que se contrapôs através da história da natividade de Lucas e de Mateus, é o Jesus que faz isso com a tua vida. Você sabe por quê? Ele te viu antes que você o viste. Ele te discerniu. Ele te entendeu e ele te amou. Eu quero te dizer uma coisa: ainda que você diga isso, ensoberbeça consigo mesmo, ao ponto de dizer o seguinte: eu conheço Deus, eu sirvo a Deus, eu amo a Deus. Eu quero lhe dizer uma coisa: essa questão que você apresenta, dizendo que você o viu, que você entende, que você compreende, que você o ama, eu quero lhe dizer que antes que você viesse discerni-lo, amá-lo, entender, primeiro ele te viu, primeiro ele te discerniu, te compreendeu, te amou. Ele foi primeiro, e tudo isso que lhe aconteceu independe de qualquer feito seu e qualquer atitude. É um amor incondicional. Entenda bem uma coisa: é unilateral, veio dele, ele quis, ele te amou, ele resolveu te libertar, ele resolveu vir aqui para que uma porta pudesse ser aberta, ainda que teve que gerar um confronto contra César e contra os sacerdotes, levitas e entre outros, se contrapunha o ensinamento do Jesus, mas ele fez tudo. Ele foi moído pelas nossas transgressões e ferido pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras eu, você e qualquer um pode ser sarado, porque antes de qualquer coisa ele veio para que você e eu tivéssemos vida e a tivéssemos em abundância. E não interessa o que deveria ser confrontado, quer seja o império, o poder da época de então, militar, econômico, político e ideológico, ele é capaz de enfrentar qualquer situação. E o que me chama mais a atenção é que ele faz com que homens meramente carnais, como Lucas e Mateus, se encorajam dentro de si uma força que advém do Espírito que levanta qualquer ser, que é o Espírito de Deus, e faz com que eles possam encarar, da mesma forma que Jesus encarara a morte de cruz. Mateus e Lucas agora está enfrentando um sistema poderoso que poderia morrer, mas o Espírito que estava nele é o mesmo Espírito que estava em Jesus, é o mesmo Espírito que está em nós, e somos um com ele, e estamos da mesma forma submetidos a esse Espírito, sujeito a qualquer confronto nessa vida, para que o nome dele possa ser exaltado, para que o nome dele possa ser magnificado, para que o nome dele possa ser reconhecido, entendido que Jesus Cristo, ele é o quinto e último reino do mundo, porque ele verdadeiramente é o Filho do homem, ele é o Filho de Deus, ele é o Rei dos judeus, ele era aquele que no princípio era o Verbo, e o Verbo era Deus, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo se fez carne e habitou entre nós. A esse Jesus honra, glórias e reverências, e não a um Jesus construído
dizer com respeito a um que deveria vir, a um que deveria padecer, a esse Jesus aqui, é ele que eu devo seguir, e não Jesus do 24 de dezembro, 25 de dezembro, de Yahweh, de Natal, de Bola, de Nimrod, de Tammuz. Eu não tenho nada com isso, eu tenho com esse aqui. Eu tenho com esse. Esse aqui é aquele que deve me dar o direcionamento. Esse aqui, o Jesus daqui da Bíblia, Jesus, Mateus e Lucas falam sobre o nascimento dele. É esse Jesus aqui que eu devo me apegar, a ele que eu devo estar preso. A esse Jesus aqui é que eu devo recebê-lo dentro do meu ser. E com a gratificação de ser sabedor que ele já me discerniu. Olha só, ele sabe quem eu sou. Entenda bem uma coisa: o salário do pecado é a morte, a Bíblia não diz isso? Então logo eu e você somos dignos dele. Por que a gente tem dificuldade de entender o nosso estado? Eu e você somos dignos dele? A Bíblia não é mentirosa não, meu irmão. E você sabe que a acusação luciferiana se apresenta dessa forma: olha aqui, Deus, Yahvé, não meta essa. É pecador, tem que dançar. É assim, promotor. É desse jeito. Só que aparece um advogado, meu irmão. Filhinhos, se pecares, tem um advogado junto ao Pai, a saber, Cristo Jesus. Quem já recebeu esse advogado aqui, faz assim comigo. Quem entende que é pecador, permanece com as mãos para o alto. Ô meu irmão, mas isso aí é tão bom, você sabia, a gente entender que é pecador, você sabe por quê? Porque o sangue de Jesus vem nos lava. O sangue desse Jesus nos purifica. O sangue desse Jesus faz com que eu não consigo nem me descrever, mas é mais ou menos isso aí que você já entendeu, possa ser co-participante da herança de Jesus Cristo. Olha só que coisa. Meu Deus, será que a gente já entendeu essa pegada do que ele faz pela gente, do que ele faz por nós, do que ele quer? Na verdade, ele quer que todo homem chegue ao conhecimento de Deus. E como mesmo o pastor João Duda falou aqui sobre o varão que estava prestando atenção, cara, a fonte de todas as coisas, ou seja, do que tange espiritual, é a Escritura. A Escritura que diz que você tem que orar, a Escritura que diz que você tem que jejuar, a Escritura que diz que você tem que buscar a Deus, a Escritura que diz que você tem que separar-se, a Escritura que diz que você precisa santificar-se. A Escritura, ela é o manual para a sua vida. E hoje, eu estou contando essa história aqui e já vou encerrar. Mas entenda bem, essa história bíblica, dentro dessa perspectiva romana, ela te direciona a um conhecimento que difere daquilo que pairava sobre a tua cabeça no que tange a história da natividade de Jesus. Amém ou não amém? Amém. Então, queridos, como mesmo foi anunciado aqui, a escola de profetas vai começar. Eu acho que é na segunda semana, foi isso que o pastor Jário falou. E nós vamos estar aqui juntos. É sequência do que nós estamos falando. Vamos aprender, vamos buscar, vamos querer saber, porque quanto a mente se renova através do conhecimento, é sinal de que se cumpre aquilo que Paulo pediu: não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Quando o entendimento se renova, experimentamos a boa, a perfeita e agradável vontade de Deus. Meu irmão, o que eu tenho a lhe dizer, para encerrar, é o seguinte: a história do nosso Jesus não tem nada a ver com 24 e 25 de dezembro. Ele nasceu entre março e abril, que é o mês de Abib e o mês de Nissan, o primeiro mês para os judeus. E outra coisa é que a nossa reverência deve ser dada a esse Jesus da Bíblia. Você sabe por quê? A Bíblia diz que nos finais dos tempos surgiriam, quem pode completar? Falsos cristos. Os falsos mestres e profetas e entre outros também aparecem na Bíblia, mas falsos cristos, que diz o seguinte: se possível fora, enganaria até os escolhidos. E esse do 24 e 25 de dezembro é um falso Cristo da Babilônia, com o nome de Tammuz, filho de Nimrod, filho de Semíramis, filho de Cush, filho de Cão, filho de Noé. Então, meu irmão, fica ligado, porque o seu Jesus, ele é filho de Davi, ele é filho de Abraão, ele é filho de Isaac, de Jacó, ele é filho do Deus Altíssimo. Ele é um outro Jesus. O seu Jesus
Jesus é aquele que está aqui na Bíblia, que te amou, que te discerniu, que te entendeu e que te compreendeu. Esse é o teu Salvador, amém, igreja? Amém. Eu gostaria de pedir à igreja colocar-se de pé. Aleluia. Eu quero fazer uma oração com vocês, mas eu quero fazer uma oração diferente. Se eu falasse isso no meio de igreja, é até estranho, mas eu vou falar assim mesmo. Quero fazer uma oração fraca, não quero fazer uma oração forte. Sabe por quê? Porque uma vez subiu um fariseu e um publicano para orar no templo, e Jesus estava olhando, e o fariseu fez uma oração muito forte. E a oração do fariseu era o seguinte: Senhor, eu dou o dízimo de tudo. Senhor, eu dou esmolas aos pobres. Eu estendo as mãos. Senhor, eu faço isso, eu faço aquilo, eu faço aquilo outro. Senhor, eu sou assim, 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 assim. Senhor, eu ando de acordo com a lei, com os profetas e tal. O publicano estava do lado dele orando. Ele virou e disse: Senhor, eu não sou como esse publicanozinho que está aqui do meu lado. Eu sou diferente. Era uma oração muito forte. A oração do publicano era a oração fraca. Sabe qual era a oração do publicano? Ele batia no peito e dizia simplesmente o seguinte: tem misericórdia de mim que sou homem pecador. Ele dizia: Senhor, tem misericórdia de mim que sou homem pecador. Ele não fazia oração forte, nem oração que intimidava, nem oração que chamava atenção, mas ele batia no peito e dizia: tem misericórdia de mim que sou homem pecador. Você sabe o que Jesus falou? Ele diz assim: para você, quem é que saiu justificado? Aí Jesus responde e diz assim: o publicano, que fez a oração fraca. Mas a oração do cara dizia o seguinte: tem misericórdia de mim que sou homem pecador. Eu não quero que você diga mais nada, mas que você faça como publicano, bata no seu peito e diga assim: Senhor, tem misericórdia de mim que sou homem pecador. Ou uma mulher pecadora. Não diga mais nada não, só isso. Você sabe por quê? Porque ele já te viu. Ele já te discerniu, cara. E mais, ele já te compreendeu. Ele sabe das suas vacilações, dos seus caminhos, dos seus erros, dos seus acertos. O que vai além de tudo isso é que ele te ama, entendeu? Ele te ama. O povo de Israel era completamente vacilões, só vacilava todo dia, mas Deus os amava. Ele sabe que nós somos seres humanos e estamos sujeitos a tropeços, a erros e a acertos. Mas ele diz assim que o cair é do homem, o levantar é de Deus. E se você se encontra caído ou tropeçou, eu quero lhe dizer uma coisa: pode cair o homem quantas vezes for, mas Deus o toma pelas suas mãos e o ergue e o levanta. E se o seu adversário se levantar e opuser contra ti, por um caminho, por 7 ele vai ter que fugir. Porque o Senhor te sustenta pelas suas mãos, para que não tropece com teu pé em alguma pedra. Meu irmão, se você acerta o caminho, é porque Ele te guia nas veredas de justiça. Se você tem a alma refrigerada, não é por mérito próprio, mas é porque Ele te guia, Ele te conduz a pastos verdejantes, às águas tranquilas. Se você, meu amado, alcançou alguma coisa diante de Deus, saiba que primeiro Ele te amou e te discerniu. E se hoje você está aqui, é simplesmente pelo fato de um mero conhecimento, de reconhecer o teu estado e quem tu és, e a misericórdia de Deus se estende de geração em geração, e ela te alcança hoje, ela te purifica hoje, ela te lava hoje, porque a história da natividade de Jesus, ela tem um espectro muito grande, e você se encontra dentro da amplitude desse espectro no qual Ele te alcança, ainda que esteja morto, assentado na cadeira da morte, e você está no final do ano dizendo:
sendo recobertos e os outeiros aplanados. E um novo caminho diante do teu ser aparece, porque Cristo Jesus constrói esse caminho. Simplesmente pelo fato de lhe amar e de hoje, nesse lugar, você tem entendido, compreendido aquilo que Isaías fizera. Porque ele entendeu, ai de mim que vou perecendo, porque sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. Pegou uma palavra que eu vos trago nessa noite, é entender a majestade de Jesus e o teu estado através do coração que se vive. Tem misericórdia de mim, que sou um pecador, eu manifesto nesse lugar e posso sentir a sua magnificência e operar no Espírito. Meu amado, eu declaro a paz que advém da justiça. Eu declaro a mansidão que vem da parte de Deus. Eu declaro uma nova vida em Cristo Jesus. Eu declaro uma nova história. Quem pode aplaudir ao Senhor aí, meu irmão? Quem pode liberar aquele você entenderá o significado do nascimento de Jesus. Amém, igreja?